Bom dia, turma do primeiro ano. Essa é a aula do dia 5 de maio. A gente vai continuar o tema que a gente estava trabalhando, que era Platão, né? E hoje eu vou falar mais uma vez de algumas coisas que a gente já comentou sobre Platão e também abordar mais especificamente o debate político, né, que a obra do Platão suscitou e também influencia até os dias de hoje. A gente comentou sobre, inclusive, a influência que Platão tinha no aspecto que ele exerceu, né, no caso, na formação das religiões posteriores, do próprio cristianismo, e também, sem mencionar, no campo das ideias da filosofia. E aí, não tiveram perguntas, vocês só pediram, alguns pediram para fazer o som mais alto, eu tinha tentado gravar com o microfone do celular, porque quando eu gravo por aqui, qualquer tecla que eu aperto, ó, ela fica muito alta aí para vocês, né? Mas não tem problema. Então a gente não vai passar pelo formulário, né? Eu deixei o formulário aberto mais tempo aí, caso alguém precisasse. Eu também vou, no final da aula, passar algumas indicações de livro, também de filme, série, para quem quiser assistir. Inclusive, tinham filmes muito legais que eu ia indicar para vocês que tinha na Netflix, saiu, mas eu vou indicar da mesma forma, eu vi agora que saiu, eu vou indicar da mesma forma quem tiver acesso a eles. Inclusive, eu vou tentar trabalhar com algum deles, uma atividade, só que aí eu vou precisar tentar baixar ele e vou tentar disponibilizar no meu Drive. E aí todo mundo vai assistir ele pelo próprio Drive, né? Quando vocês abrem um vídeo lá, vocês conseguem assistir. Eu vou ver isso ainda, não é certeza, tá? Então vamos retomar a aula. Na aula passada, conforme eu já tinha falado para vocês, a gente introduziu a vida de Platão, né? A gente falou sobre a influência que ele teve no campo da religião, falamos também rapidamente da teoria da alma tripartite, teoria das formas, não é? E eu espero que vocês tenham entendido. Bom, ninguém deixou nenhuma dúvida, assim, uma dúvida, né, sobre o assunto, então pressuponho que vocês entenderam. E antes da gente entrar, eu só vou retomar algumas partes que é muito importante vocês fixarem isso. Eu percebi que muitos de vocês estão fazendo respostas automáticas novamente. E como nenhuma dessas atividades está valendo nota, no final da aula eu vou passar um exercício que envolve um texto não é de Platão, mas é um texto sobre uma abordagem de Platão, um texto pequeno, curto, e esse exercício chama fichamento. Eu vou dar um exemplo para vocês e vou deixar também, vou até ver aqui, ó. Vou deixar para vocês também um manualzinho do que é um fichamento, mas eu vou explicar aqui no final da aula para que vocês possam fazer, beleza? Então, prestem atenção no que eu estou dizendo, porque esse exercício tanto de exercício de leitura que muitos de vocês vão fazer e até levar isso para a vida profissional, quanto o exercício de escrita, ele depende de muita atenção, e o exercício do fichamento, ele é essencial para que vocês consigam desenvolver isso. Inclusive, o próprio exercício de escrita, que o fichamento ajuda, ele te ajuda a reconstruir aquilo que você viu quando a gente está dando uma aula, né? Ou quando você escuta alguma coisa. Faça um teste. Vocês estão vendo um vídeo no YouTube e tal, tenta colocar aquilo que vocês aprenderam no papel, que você vai lembrar, mas que você começa a reestruturar o que a pessoa falou. Às vezes acontece de você entender uma coisa diferente quando você compara, e é por isso que o exercício da escrita é importante, porque você pega todas as ideias que você absorveu e tenta sintetizar elas na nossa linguagem, né? E muitas vezes você acha que aprendeu e não aprendeu. Então nós vamos dar esse avanço aí e começar a tentar colocar no papel o nosso exercício de leitura, tá? Então beleza. O Platão, ele é de uma família, uma família de ateniense, né? Uma família que tinha boas condições na cidade, uma família de gente envolvida na política. E o Platão, desde pequeno, foi educado, no caso,
para entrar na vida política. E a família dele passou por um momento muito difícil durante a Guerra do Peloponeso, por causa da guerra. Esparta ganhou, né? Vocês devem ter estudado isso em história antiga. Então, e além disso também teve a morte de Sócrates, e isso acabou fazendo com que os planos de Platão para entrar na vida política não fossem alcançados, mas ele deixou muita coisa nessa área que a gente vai se deter hoje. Então, e nisso, né, o Platão, como a vida política dele não deu certo, ele acabou se tornando esse seguidor aí de Sócrates, a principal personalidade da Grécia Antiga que difundiu a sua obra. E também ele é muito, muito importante por ter fundado toda uma tradição de aprendizado, como a gente também vai passar rapidamente. O Platão, ele em suas obras, ele tem aproximadamente 36 obras que ele deixou, né, que a gente tem acesso. Eu não sei se eu já cheguei a comentar isso com vocês na sala de aula, mas por que a gente fala assim, que a gente tem acesso? Porque muitas das obras que Platão deixou, Aristóteles, Parmênides, Pitágoras, a gente pode ter perdido. Algumas a gente sabe que por outras menções de outros autores, a gente sabe que existiram e a gente não teve acesso porque se perderam durante o tempo. E tantas outras a gente nem sabe se existiu. Muitas delas a gente só foi ter acesso porque os árabes guardaram muitos desses manuscritos, alguns traduzidos, outros guardados, e durante lá a Idade Média a gente teve acesso a alguns desses escritos aí. E durante o próprio período da Idade Média, muitas dessas obras foram por questões religiosas e tal, elas foram inclusive, vamos dizer, tentaram desaparecer com elas, e isso fez com que muitas dessas obras a gente só conseguiu ter acesso muito tempo depois. A gente que eu falo é o Ocidente, né? A gente já discutiu mais ou menos o que significa isso tudo, mas é só para facilitar a compreensão, uma vez que quando a gente aprende história, a tendência é que nós estudemos nessas perspectivas de Ocidente e Oriente. Enfim, pulando essa parte. E dentre essas 36 obras, ele abordou vários assuntos, como eu já falei para vocês também. Mas a arte, inclusive a discussão sobre estética, beleza, que a gente vai fazer o exercício hoje baseado nesse tema. Sobre a imortalidade, a mente, a metafísica, que são esses assuntos que estão para além do mundo físico, né? E várias outras coisas, todas elas em formas de diálogos, que a gente vai ler um pedacinho. Eu deixei lá naquela bibliotecazinha que que eu fiz no Drive, Alegoria da Caverna, que na verdade está na obra de Platão, no livro 7 de A República, mas eu peguei um excerto, né, um pedaço extraído da obra, que só trata especificamente da Alegoria da Caverna. É para quem quiser ler, é uma leitura fácil, a gente vai ler um pedacinho só para vocês verem, e ele utiliza muito o recurso do diálogo. Então, em resumo, só para vocês terem noção, eu tenho uma coleção aqui dessas obras em PDF, porque todas elas estão domínio público, né? Faz muito tempo que o Platão não existe mais, mas eu não vou deixar lá no Drive. Se alguém tiver interesse, encontra facilmente. Se alguém não encontrar, pode me mandar uma mensagem nos formulários aí, como a forma eu deixo aquele campo lá de dúvidas e tal, que eu coloco lá também. É porque senão o Drive vai ficando muito pesado, tá? Mas se quiserem também eu deixo, não tem problema não. Não sei se vocês vão querer ler. É muita coisa, né? Isso é coisa para você ler durante muito tempo e estudar, refletir. Algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis. Então, retomando sua aula passada, a teoria das formas consiste basicamente em que Platão dizia que o mundo consistia no mundo visível, que é o mundo que ele chamava de imperfeito, né? O mundo das sombras, que a gente já viu, e o mundo inteligível, que seria então o mundo das formas, o mundo das ideias. A gente já discutiu isso, né? E esse mundo, não existe o tempo, né? Ele é perfeito e é onde todas as coisas estão de fato, elas não são representadas, elas são de fato. Então, se você tem uma ideia de um copo, na verdade a ideia é perfeita e a nossa tentativa de execução é simplesmente uma tentativa, e
a gente não, no caso, no mundo físico, a gente não alcança essa perfeição. Mas, através do conhecimento, que a partir do método racional, a gente conseguiria alcançar de mais próximo, né, possível, essa perfeição que estaria, então, no mundo inteligível, segundo a teoria platônica, né? A gente também já discutiu, deu o exemplo do amor platônico, né, que é aquele amor ideal, idealizado. E aí eu lembro que uma vez na sala, eu não lembro se foi no primeiro B, no primeiro alguém tinha comentado que amor platônico é aquele amor que você quer demais, alguma coisa assim. E não é necessariamente isso, né? Porque esse amor platônico que você deseja, ele pode até se concretizar. A grande questão é que aquilo que você tem no seu mundo, na sua cabeça, aquele amor que você tem por aquela pessoa, quando você concretiza ele, ele não vai ser a mesma coisa. Então, é por isso que se trata de amor platônico, porque aquilo ali está no mundo perfeito, no mundo das ideias. Mas quando acontece na vida real, não necessariamente ele é da mesma forma, né? Aliás, segundo a teoria platônica, ele não vai ser da mesma forma. Você pode chegar próximo ao que você idealizava, mas não será o que corresponde no mundo inteligível. A outra é a teoria da alma tripartite. Para quem tiver interesse, essa teoria está mais explícita na obra que ele escreveu, que chama Phaedon. E aí vocês quiserem também, eu posso deixar ele no Drive. Eu vou deixando aos poucos, porque eu também deixo várias outras coisas lá de outras aulas. E aí a gente não volta de uma vez, né? Que era basicamente que a alma podia ser dividida em 3 partes. A gente já comentou, vocês até fizeram um exercício, né? Algumas pessoas responderam. Que é a razão, o espírito. Eu vou dar o... Essa parte é muito importante porque isso influencia até hoje campos da filosofia, sobretudo, por exemplo, de áreas do conhecimento mais recentes, como, por exemplo, a psicanálise. Para quem tem aí algum pai que conhece, né, estuda, vocês já ouviram falar alguma coisa e vocês vão ver como é fácil e como é importante. Eu vou até anotar aqui. Então, o nome que a gente conhece, que é traduzido aqui pra gente, é teoria da alma tripartite, porque ela é dividida em 3, tripartite, certo? Repetindo, essa teoria está mais especificamente na obra Phaedon. Para quem quiser, vou até deixar aqui embaixo então. Está na obra, certo? Deixa assim ficar mais bonitinho. E o que consiste ela? A nossa alma seria dividida então nessas 3 partes, a cabeça e tal, nos seguintes termos, né? Seria então a razão, o espírito e por fim o apetite. Aqui eu vou fazer uma analogia que talvez não funcione para vocês, mas tem mais a ver com a psicanálise. Mas que mostra, por exemplo, como é importante essa penetração da obra do Platão em diversas áreas do conhecimento até os dias de hoje, né? No caso do psicanálise, que é um campo de conhecimento que surge ali no começo do século XIX, virada do século XIX para o século XX, começo do século XX, então, e continua sendo até hoje, né? Uma área que é bastante estudada. Então, só para deixar aqui para a gente adiantar, Platão fazia analogias também, sempre com essa ideia de alegoria, analogia. O Platão na sociedade, lembrando que eu mencionei no começo, que todo esse pensamento dele tinha uma entrada muito forte na política, né? Ele sempre estava preocupado com essa questão política, porque eu já comentei com vocês na sala de aula que política é um campo de conhecimento, desde os gregos já reconheciam isso, muito importante, que é a forma como nós nos organizamos coletivamente e de que forma isso pode ser feito da melhor maneira para que a gente não se mate, para que dê, né, minimamente certo.
Então, é o guardião, o espírito seria o assistente e o apetite seria o trabalhador. Só para traduzir, o guardião, ele, o que Platão estava querendo dizer, era exatamente as pessoas que trabalhavam com a justiça, esses altos cargos, né? O assistente era exatamente a ideia que a gente tem de assistente, que assessorava, era uma espécie de intermediário, e o trabalhador, que era a outra ponta, que eram as pessoas comuns, né? Que produziam os cidadãos atenienses, no caso de Platão. Então, o apetite, e ele faz essa analogia ao trabalhador, que é aquela alma, só para a gente facilitar também, todas essa tripartição da alma, a gente precisaria, considerando a teoria de Platão, encontrar um equilíbrio para que a gente conseguisse, no caso, conviver da melhor forma possível. Isso não significa que o trabalhador possuía a alma apetite, o assistente o espírito e o guardião os homens da justiça a razão. Na verdade, todo mundo possui esses três níveis, só que o equilíbrio deles é fundamental, porque eles existiriam, né, em cada um de nós. A gente precisa equilibrar ele. A razão é aquilo que o próprio nome já diz, né? É o que consegue nos apontar o que é o verdadeiro, o que é o falso, o que é a razão, através da razão, obviamente, né? Aquilo que aquilo que é certo, o que é errado, todas essas questões que, inclusive, estariam no mundo inteligível, né? Já o espírito, ele depende, ele é muito, por exemplo, o espírito ele pode ser tanto, não necessariamente ele é bom, não necessariamente é ruim. Ele depende muito da forma, né? Como a sua alma se comporta. Por exemplo, um espírito, essa dimensão da nossa alma, ela pode tanto alimentar a alma quanto tanto alimentar a raiva quanto alimentar a razão. Isso por isso que a gente precisa do equilíbrio, né? Por quê? Porque a raiva, por exemplo, teria muito mais a ver com o nosso apetite, os nossos instintos, e esses instintos, por exemplo, eles nos levam a cometer atitudes, ações de forma não necessariamente racional. Então a gente tem vários prazeres, por exemplo, olha só para vocês verem como a gente faz várias relações, até com a formação das religiões novamente. A gente tem vários prazeres carnais, prazeres mundanos, tal. E se nós deixarmos que essa parte da nossa alma tente saciar todos esses desejos o tempo todo, a gente viveria num caos, certo? Por quê? Porque a gente precisa também ser racional e através disso a gente precisa, inclusive, fazer esse intermédio através da dimensão do espírito, que é da nossa alma. Então, o que é importante vocês saberem? A razão é o que define o que é o certo e o que é errado. O espírito, ele é responsável, no caso, pelos desejos, né? Mas ele, na verdade, pode ser alimentar tanto o aspecto positivo, segundo Platão, quanto o aspecto negativo. Ele tende, né? Ele pretende, por exemplo, a vitória, a honra, né? Todos esses dados mais subjetivos, mas que ele não é necessariamente essa pulsão mais direta do próprio apetite, dos nossos desejos, mas ele possui pretensões, né, dependendo aí da qualidade, da forma como esse jogo entre apetite e razão se equilibra. Então ele é o intermediário, é isso que vocês têm que saber. Eu vou fazer uma outra analogia que talvez vai ficar mais fácil. E para finalizar, o apetite são os desejos mais básicos. Eu vou fazer um negocinho aqui só para vocês, para ajudar vocês. Intermediário. E aqui são as
pulsões mais básicas. Ou pode ser desejos também. Isso é mais ou menos, né, um desenho esquemático aí do que seria a teoria da alma tripartite. Eita, apertei alguma coisa sem querer aqui. Certo, gente? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Existem, só para lembrar, isso tudo deriva de uma série de outras discussões que já eram feitas na Grécia Antiga, por exemplo, que passa por estoicismo, epicurismo e hedonismo, que tem a ver, por exemplo, com a relação que nós temos com os nossos desejos, as nossas pulsões. Então a gente não vai estudar isso agora, mas foi sempre um debate muito intenso, né, na filosofia, e que isso, principalmente no campo da religião, no campo da filosofia moral, no campo da religião, foi muito forte, que é discutir quais são os atributos e os papéis que os nossos desejos têm sobre as nossas decisões. E se a gente for pensar do aspecto religioso, por exemplo, várias religiões proíbem uma série que nós, seres humanos, independente da religião, que nós saciemos os nossos desejos da forma como nós quisermos. Então, algumas religiões, por exemplo, para alguns cargos requer o celibato, todas essas coisas, né, vem já de muito tempo dos gregos e também não só dos gregos, mas dessa discussão de como nossos desejos eles acabam nos orientando de alguma forma. Por quê? Porque nós seríamos uma espécie, o ser humano racional, então nós teríamos que controlar esses nossos instintos, senão, como eu disse para vocês, a política era um assunto muito importante para Platão, seria impossível que nós conseguíssemos conviver da melhor forma possível. Como assim, né? Por exemplo, se todo mundo, vamos dar um exemplo, hoje nós vivemos num mundo onde os recursos, sejam recursos humanos, os recursos naturais continuam mesmo, né? Mas alimentação, todas essas coisas que a gente precisa para viver, eles possuem certa abundância e a gente consegue, não falta, né? Por exemplo, não falta comida no mundo. Falta distribuição dessa riqueza, porque muita gente passa necessidade, mas não falta comida. Se todo mundo, se as pessoas falassem, eu vou comer, eu não quero nem saber, eu quero comer e não me importo como, e aí essa pessoa, sei lá, ela vai caçar, ela vai fazer o que ela tiver que fazer, nós não viveríamos a sociedade que a gente vive hoje, onde a gente racionaliza o nosso modelo de produção, então a gente trabalha tantas horas por dia, a gente faz uma atividade específica, a gente nem caça mais, né, no caso, na sociedade moderna, aliás, a gente não precisa caçar para viver, é isso que eu estou falando. Você vai no supermercado e compra lá um frango, você compra uma carne. E então, por quê? Porque nós temos esse equilíbrio, mais ou menos, nós desempenhamos de formas diferentes esse equilíbrio para que os nossos apetites, eles consigam ser intermediados pelo espírito, que vai dizer sobre os nossos desejos, que por sua vez, através da razão, eles conseguem equilibrar o que a gente pode ou não fazer, né? Então, você gosta de uma pessoa, o seu desejo é, sei lá, dar um abraço na pessoa, dar um beijo na pessoa. Beleza, mas sua cabeça, o seu guardião, né? Vamos fazer lá de baixo. Você tem uma pulsão básica. Você vê uma pessoa, um garoto, né? Depende se você é homem, mulher, que você acha bonito, você tem uma pulsão específica. E aí qual que é o seu impulso, o seu desejo, e você vem aqui, eu quero fazer determinada coisa, eu quero, sei lá, abraçar, vamos falar assim. Só que o seu guardião vai dizer para você, calma, não é assim, você tem que conhecer a pessoa primeiro, tal. Você concorda que em muitas ocasiões, em muitos episódios, algumas dessas pessoas, quando perdem o equilíbrio, segundo a teoria do Platão, elas acabam fazendo alguma coisa errada? É exatamente disso que ele está falando. Eu estou dando um exemplo muito básico, da mesma forma comida. Você está com fome, né? Eu estou com fome agora.
E qual que é o meu desejo? O meu desejo aqui no caso é eu quero comer, sei lá, um frango assado com arroz, sei lá. Eu tenho essa vontade. E aqui em casa, sei lá, eu tenho, mas eu posso fazer, mas eu preciso comer agora, entendeu? Eu posso, já jantei, ou então não tenho, eu vou ali, entro na casa do meu vizinho, pego o que tiver. Então, tudo isso passa por esse nível de gradação para que as nossas necessidades básicas sejam intermediadas para que a nossa razão consiga tomar as decisões corretas. Por isso que ela é muito importante para Platão, que ela sabe o que é verdadeiro, o que é falso, o que é certo, o que é errado. Beleza? Na psicanálise, eu já mencionei, mas eu até destaquei aqui, que esse equilíbrio que deve ser mantido, né? Então, essas três partes devem estar em equilíbrio, certo? Então, ele faz essa analogia que a sociedade deve funcionar dessa mesma forma. Então, nós temos os legisladores, essa classe, a classe mais importante, né, segundo ele, dos juristas, legisladores de uma sociedade, então eles são nossos guardiões. Os nossos espíritos seriam justamente esses intermediários, no caso de um estado, uma prefeitura lá de ateniense. Os soldados, os funcionários públicos, são esses que transformam a necessidade em algo prático, né? Então você vê que eles são intermédios, eles não são nem a vontade básica, nem a decisão racional. Eles estão ali para cumprir esse papel, que é o espírito. Então, no caso, ele faz uma analogia, por exemplo, no livro do Fedon com o soldado. O apetite, como eu já falei para vocês, que são os trabalhadores, os trabalhadores, os produtores, estariam nessa base, né? Essas três partes devem estar em equilíbrio. Uma não vive isoladamente da outra, né? Não existiria. E essa é a parte que diz respeito à teoria do Platão. Na psicanálise, para quem conheceu alguma coisa aí, Freud falou exatamente de coisas que são mais ou menos parecidas. Eu não vou nem escrever, que diz respeito ao id, talvez vocês já viram isso, né? Id, ego e superego. Que é, depois se vocês quiserem dar uma lida, para interpretar de que forma isso tem a ver com a teoria de Platão, mas a psicanálise diz respeito exatamente a esse estudo sobre o nosso inconsciente, né? Que é uma dimensão, né, que existe da nossa personalidade em que nós não acessamos diretamente. Existe lá na sua cabeça, na minha, e eu não necessariamente tenho consciência dela, mas ela se manifesta de alguma forma. E ela está relacionada, no caso, com essas três dimensões do id, do ego e do superego, sendo que o id seria essa parte mais básica, que tem a ver com as nossas pulsões, né? O ego tem a ver com essa, fazendo uma analogia bem grosseira aqui pra gente, senão a gente demoraria uma aula inteira para falar disso. Tem a ver com essa parte mais intermediária, o superego com essa parte mais racional, em que nós temos consciência do que nós podemos ou não fazer. E uma neurose, um problema, por exemplo, objeto da psicanálise, seria exatamente um desvio, uma falta, né, de alguma dessas três dimensões e colocaria, então, no caso, nós nos colocaríamos em desequilíbrio. Você vê, até hoje isso no campo da psicologia, da psicanálise ainda ainda são ferramentas importantes para a gente entender, né? Outra dimensão muito importante que diz respeito aí a obra de Platão, e para a gente entender também todo esse acesso que ele teve e tem ainda hoje nas discussões políticas de respeito à educação. Aí eu vou deixar aqui um quadro. Então, também é muito importante na obra de Platão. Certo? Vou pegar aqui para não ter que repetir nada. Que é a educação. Não sei se vocês sabem, mas Platão funda, né, uma instituição dedicada ao ensino, à educação de outras pessoas,
que ficava num bosque de um deus lá de Atenas, um deus que se chamava Academos. Então, por ter sido criada nesse bosque, recebeu o nome em homenagem ao deus, né, de academia. Até hoje nós usamos esse nome para, por exemplo, tanto para a educação, você vai na academia de educação física, né, como também educação intelectual. Nosso ensino superior, ele é um ensino, hoje chama até hoje acadêmico, né, porque é especializado no ensino que nós aprendemos aí na universidade. Entenderam? Então, para ele a educação era muito importante, porque sem a educação as pessoas ficariam muito vulneráveis a acreditarem, a caírem, né, no caso, nas armadilhas da retórica. Então era muito importante que todas as pessoas fossem educadas, compreendessem então ensinamentos sobre a política ateniense, tudo, entendesse, para que elas não pudessem ser subjugadas por outras pessoas, no caso sofistas, né, ou enganadores, que acreditavam simplesmente no discurso. A gente já comentou em sala de aula como através você pode defender uma mentira no discurso e ele ser. Hoje é muito fácil você perceber isso na política, em várias coisas, como que uma coisa é obviamente mentira e você pode muitas vezes ser atraída por acreditar naquilo por várias questões que podem também ter a ver com a sua falta de equilíbrio. Isso tem a ver também com o que a gente está falando. Porque, por exemplo, você gosta muito de uma pessoa, uma personalidade pode ser política, e existe uma questão, no caso, do seu espírito, que é uma questão, orgulho, ou seja, é uma propriedade da sua alma que, segundo Platão, não é tão virtuosa assim, e você deseja simplesmente alimentar isso. E você quer acreditar naquilo porque é a forma que aquilo respalda o que você quer acreditar. Então você quer acreditar naquilo e vai acreditar. Só que segundo Platão, a nossa busca teria que ser pela verdade, né? Então, e aí entra um assunto muito, muito complicado que a gente já falou sobre o que é verdade. Porque existe uma dimensão objetiva da realidade em que a gente pode auferir o que é isso. Por exemplo, nós, há muito tempo, convencionamos que a ausência de cor, vamos dizer assim, é preta, né? Então isso aqui é uma cor preta, isso aqui é uma cor rosa, né? Que é uma mistura aí de cores, tá? Um pouco de azul com vermelho. Então, isso pra gente é uma convenção. Todos nós aqui enxergamos, a não ser que você seja daltônico, nós enxergamos a mesma cor. Então, se alguém disser que isso aqui é amarelo, isso é uma mentira, claramente. Mas existem coisas na realidade que elas não são tão claras assim. E elas dependem de uma série de outros elementos para que isso possa ser justificado ou não. E entre isso entra questões mais subjetivas, como o que é bom, o que é ruim, o que é belo, o que é feio, para não dizer sobre outras questões. Se você pega uma notícia política, por exemplo, você tem várias formas de aferir. Você pode pesquisar uma fonte para ver se a pessoa disse aquilo mesmo. Você pode, por exemplo, buscar dados na realidade, se aconteceu aquilo mesmo, a pessoa disse que aconteceu alguma coisa no passado. Peraí, aconteceu mesmo? Você tem várias formas. Mas mesmo assim, existem coisas objetivas. Se alguém diz que determinado passado que aconteceu no Brasil foi bom ou ruim, isso, como a gente pode perceber, é subjetivo. Então, interpretar isso, colocar isso dentro do parâmetro da verdade é muito mais complicado. E o que é importante vocês saberem que não é impossível e não deve ser abandonado, porque a verdade é algo que, por mais escorregadia que ela seja, ela é um objeto palpável, né? Existem teorias na filosofia, por exemplo, que defendem a subjetividade da realidade, tal. Uma mais conhecida, por exemplo, é o próprio pós-modernismo, só que não é uma corrente que eu me filiaria, né?
E eu acho importante que a gente tenha essa consciência de que existe sim uma verdade, que a gente não está dentro de um mundo sem sentido, tá? Então, a educação é muito importante para esse campo da política. E isso, como ela era muito, muito importante, olha que coisa estranha, né? Platão, assim como depois Aristóteles, eles não eram muito favoráveis à democracia. O regime político ficou conhecido, a forma, né, de política que ficou conhecida, derivada dos pensamentos de Platão, depois Aristóteles e tal, é justamente a aristocracia. E o que dizia a respeito esse tipo de pensamento político? Platão acreditava que a democracia, no caso a democracia ateniense, uma democracia muito mais direta que a nossa, qualquer pessoa poderia tomar decisões e isso fazia com que a pessoa sem nenhum tipo de preparação, né, sei lá, não foi educada, não, tem um desequilíbrio, né, tem um desequilíbrio então, que entre a teoria da alma, né, dentro da sua própria alma, essa pessoa poderia tomar decisões muito erradas e isso prejudicaria inclusive a coletividade. Porque o debate político ele é totalmente passível de ser permeado aí pela mentira, né? Inclusive a gente já comentou sobre isso. Então, para ele, a política deveria ser conduzida por alguém preparado por isso. A gente já discutiu sobre isso na sala de aula, porque se a gente dissesse assim, já existiram inclusive projetos de lei nesse sentido no Brasil. Só pode ser político, deputado, presidente, prefeito, etc., quem tiver ensino superior, quem for formado em direito, quem for formado em ciência política e tal, 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 tal. Beleza, mas é democracia? Nunca foi. Por quê? Porque a democracia, todo mundo, todos os seres, os cidadãos, eles têm que ter acesso ao poder, eles têm que ter acesso ao voto e eles podem participar de cargos públicos. Então, se você tirar isso, deixa de ser uma democracia. Entenderam? Isso é muito importante para entender a obra de Platão. E até hoje, não é o caso da nossa aula, mas no campo da teoria política, a intenção é entrar nisso mais para frente, por isso que a gente tem que passar por essas coisas devagar. Esse debate sobre os regimes políticos, a forma, né, de se ocupar cargos políticos, são até hoje discutidos. E por nossa experiência histórica, principalmente na modernidade, nós adotamos a democracia como regime. Tem até uma frase muito conhecida, foi do ex-primeiro-ministro durante a Segunda Guerra Mundial britânico, Winston Churchill, que ele dizia que a democracia algo nesse sentido, não era exatamente isso. Era o pior regime político, com exceção de todos os outros. Por quê? Porque ela tem vários problemas. Só que a grande questão, né, que a teoria política moderna considera, é que entre todos esses problemas, entre todos esses outros regimes, ela é a menos problemática, porque você pode mudar os representantes, você tem um debate muito mais intenso, porque você já pararam para pensar, você pega uma sociedade desigual como a Grécia Antiga era, como o Brasil é demais, e as pessoas que estariam aptas a ocupar cargos políticos não seriam as pessoas mais pobres. E todas essas pessoas, elas possuem uma série de demandas políticas na vida real delas, que hoje, que é uma democracia, já não são atendidas, mas não por causa da democracia, por causa da qualidade da nossa democracia que é mal feita, né? Em que sentido? Nós temos uma Constituição que prevê uma série de serviços básicos lá que todos os cidadãos deveriam ter e não são cumpridos por uma série de questões, não é só necessariamente corrupção, na verdade, a dimensão que a corrupção desempenha na fatia da nossa capacidade orçamentária de executar essas coisas é muito pequena. A gente peca muito mais por incapacidade, às vezes, por vontade política, porque existem forças antagônicas. Só uma coisa, por exemplo, a gente está vendo o caso da pandemia de coronavírus que está tendo no mundo todo e no Brasil agora está cada vez mais se agravando.
nosso ex-primeiro-ministro da Saúde, o Mandetta, que foi mandado embora justamente por estar fazendo um trabalho que nem era excelente, era razoável. Não é que, tanto é que a gente está vendo uma falta de equipamentos, EPIs, em todo o Brasil. Esse mesmo deputado, ele era deputado antes, né, depois ele virou ministro do atual governo, ele era muito conhecido por atuar contra o sistema público de saúde, por participar do lobby dos planos de saúde. E qual que é o objetivo dessa bancada no Congresso? É justamente enfraquecer o SUS para que as pessoas mais pobres paguem plano de saúde, nem que sejam planos de saúde mais baratos. Assim, muitos empresários ganham dinheiro, né? Ele é conhecido na política, justamente o Mandetta, justamente por causa dessa atuação. Então, é um lobby muito forte, porque são pessoas muito poderosas, né, por causa do poder econômico. Só que vocês concordam que se sei lá, na falta de uma democracia, você tem um governo que ele vai ser representado por pessoas que não pensam nessa dimensão popular, vamos dizer assim, e você acaba tendo um governo à sorte de pessoas de uma parcela muito pequena da sociedade, porque a maior parte das pessoas não são essa classe, essa elite política, né? E aí você não conhece simplesmente essa realidade. Você pega um juiz, é uma parte esmagadora dos juízes do país. Sei lá, muitos deles nunca andaram de ônibus na vida, então como é que eles vão saber como é que é a vida de quem anda de ônibus? Ou então uma pessoa que andou de ônibus a vida toda, tal, mas em determinado ponto da vida virou político e parou de andar. A gente esquece isso. Vocês vão crescer, vocês vão ver como que essas questões mais sensíveis da nossa vida, a gente suplanta elas muito fácil. Principalmente se você não tiver consciência, né? E como é que essas decisões políticas podem ser tomadas da melhor forma possível se nós não tivermos pessoas para ir lá e falar, ó, vocês têm que entender que tudo, sei lá, que acontece isso na minha comunidade, tal, 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 tal. Porque, independente do nível da classe social da pessoa, existem pessoas inteligentes, porque o problema da distribuição de renda não tem a ver com inteligência, né? Tem a ver com questões históricas muito mais profundas. No caso do Brasil, tem a ver com raça, e tem a ver também com um modelo, um formato de governo que vem lá dos portugueses e que a gente não passou por reformas importantes, ocasionando nessa estrutura social que a gente tem, que não é o objetivo da nossa aula. Então, essa é toda uma discussão que vem de Platão, mas Platão tem esse lado mais aristocrático, né, de defender a dimensão política. E ele, né, tem uma passagem, né, que a gente conhece como rei filósofo ou filósofo rei. Filósofo. Vocês podem ver isso talvez no Enem, alguma coisa, o que que é? Platão defende, então, que o rei, a monarquia, né, o modelo ideal de governo, um governo aristocrático, ele pudesse ser, então, governado por quem tivesse conhecimento, né, fosse educado, preparado para a política. Esse seria, então, no caso, o rei filósofo, que é o rei, que a filosofia é exatamente é nossa aula, né, mas filosofia é exatamente esse acesso que você tem ao conhecimento através de toda essa educação formal aí que Platão propunha. Então, o rei, ele precisava ser filósofo, então aí Platão teria ido a Siracusa, uma cidade, conversado com o rei, convencido ele e começou a educar esse rei. Chegou um momento que eles tiveram atrito e tal, Platão inclusive chegou a ser preso, depois saiu da cidade, e ele percebeu que, na verdade, você precisava preparar um filósofo para que ele se tornasse um rei. Você precisava preparar uma pessoa desde pequena. A educação, então, desde os primeiros passos aí seria muito importante. Isso influenciou, por exemplo, a nossa forma de pensar a educação hoje, que é o que vocês estão fazendo. Então, o filósofo não bastaria uma pessoa tentar se educar. Você precisa preparar essa pessoa desde muito tempo para que ela consiga assumir a vida política. Então, em resumo, gente, é isso que é a obra muito de forma generalista, né, de Platão. Agora eu vou passar o exercício para vocês, porque já passaram 40 minutos. É muito difícil falar desses temas assim, a gente fica olhando para o relógio toda hora. Mas
Dúvidas vocês podem tirar no formulário, né? Vou passar agora para vocês o que eu tinha prometido. Antes eu queria mostrar que eu tirei uma fotinha de um livro que eu tenho, que é... Deixa eu passar para cá. Vocês viram em Alegoria da Caverna, que a gente falou na aula passada. Eu vou deixar para vocês o excerto aí para vocês lerem, quem quiser. E aqui uma representação de como seria essa caverna, né? Então, você tem a luz entrando aqui na caverna, a luz solar difusa. Você tem o fogo, que seria um lugar onde as pessoas passam carregando objetos, e os prisioneiros. Aqui a saída, né, no caso, tem a ver com essa entradinha aqui. E uma parede. Essa luz projeta as pessoas aqui que estão passando por aqui, sombras. E os prisioneiros, como eles estão presos, eles não conseguem enxergar outra coisa senão as sombras, e eles têm uma ideia do mundo baseada em sombras. Por isso que a gente fala do mundo das sombras. E então eles têm uma ideia equivocada. Mas quando um desses prisioneiros sai, ele começa a ver a realidade, no caso, depois que ele volta, ele começa a ser visto como louco, né? Porque nada daquilo que ele descreve é igual às sombras que eles veem. Então isso aí é só para ajudarem vocês a ver. Lá no bibliotequinha, que eu deixo sempre o link para vocês, tem um livro, tem a alegoria da caverna, eu vou deixar isso separado no formulário também. Aqui é a atividade que a gente vai fazer, eu já vou mostrar, mas... E também depois eu volto aqui para a gente ver essas indicações do que é. Vamos para a atividade aqui. Bom, gente, o que é o fichamento? O fichamento é uma técnica de estudo que a gente usa no ato de leitura. Você sublinha as partes mais relevantes de todo esse processo que você está tendo. Para quê? Para te ajudar a memorizar e também para servir como um documento de consulta posteriormente. Vamos supor que você precisa fazer um trabalho, você já leu um livro, por exemplo, você está aqui com um livro, você leu ele e tal, e você precisa fazer um trabalho. Só que você concorda que você não vai ler de novo, né, para fazer o trabalho, porque você já leu, mas você fichou. Então vai ter um documento onde você anota lá, aponta a página onde você anotou isso para te facilitar uma consulta posteriormente, e você vai e... Deixa eu até abrir um Word aqui. E você vai guarda isso. E como eu disse, não necessariamente isso é só para você consultar. Isso também serve para você memorizar, porque só o ato de você sublinhar uma coisa e ao mesmo tempo pôr ela no papel já te ajuda no processo de memorização. Esse é o texto que vocês vão ler, está dentro da discussão de estética, que é uma área também que Platão discutiu. E eu vou ler só um parágrafo e vou citar um exemplo aqui de como seria, porque senão vai ficar muito chato, né, ficar lendo, de como seria, por exemplo, essa atividade de fichamento. Bom, vocês devem estar conseguindo ler aí. A estética é o campo de investigação filosófica que trata da natureza da beleza. Então, vocês que estão fichando um trabalho aí, tem muita coisa aberta aqui, então ele fica um pouco lento. Estética é um campo de investigação filosófica que trata da natureza da beleza. Vocês concordam que isso aqui já é uma síntese importante para vocês entenderem de forma simples e rápida o que é estética? Uma definição bem mais curta, né? Deixa eu abrir aqui. Então, eu vou esperar ele abrir. Vamos continuar. O que torna algo bonito? Que misteriosa combinação de elementos e formas define alguma coisa como bela, em contraposição à medíocre, feia ou sem graça? O argumento arbitrário é que a beleza é totalmente subjetiva, uma questão apenas de gosto pessoal. Pelo menos em termos filosóficos, essa linha de raciocínio é uma conclusão falsa, já que não fornece uma definição clara dos fatores que determinam o gosto pessoal e não explica como adquirimos nossa sensibilidade estética. Então, por exemplo, a gente só vai tratar aqui, o resto vocês vão fazer. Estranho abrindo aí. Desse primeiro parágrafo. O que o autor, então, quando escreveu esse primeiro parágrafo, ele queria destacar para você? Que dentro da estética, né, dentro do assunto, existe uma definição que trata da natureza da beleza,
ou seja, do que se trata a beleza, o que ela significa, né? E aí ele te coloca, o objetivo desse primeiro argumento, desse primeiro parágrafo, é te colocar uma coisa que não é a estética no caso, que é exatamente essa parte. Ó. O argumento arbitrário é que a beleza é totalmente subjetiva, uma questão apenas de gosto pessoal. Pelo menos em termos filosóficos, essa linha de raciocínio é uma conclusão falsa, já que não fornece uma definição clara de fatores que determinam o gosto pessoal e não explica como adquirimos nossa sensibilidade estética. Ou seja, é uma forma defeituosa, portanto, no campo da filosofia, é uma forma arbitrária. Então, você simplesmente pode fazer um fichamento, vamos supor aqui, né? Fichamento, como é que chama esse texto? A beleza está no olho de quem vê. Fichamento. Vocês podem colocar o comentário se vocês quiserem, vou pular essa parte. A beleza está no olho, né, de quem vê. Aí tem um ponto de interrogação. Vamos supor que isso aqui seja a página que não tem, mas vamos supor. Se é 32, aqui é 31, certo? Então, você pode escrever com as próprias palavras. Tem gente que gosta de topificar para organizar a estrutura. Então, você coloca a estética trata da natureza da beleza. Ponto 1. Aí você pode colocar, por exemplo, se você quiser, isso lembrando que pode servir para você para consulta. Na página 31, próximo ponto, ainda está dentro desse parágrafo, né? O argumento arbitrário é que a beleza é totalmente subjetiva, uma questão apenas de gosto pessoal. Ele repete, né? Vou repetindo aqui. Pelo menos em termos filosóficos, essa linha de raciocínio é uma conclusão falsa. Você pode colocar o argumento de que a beleza é totalmente subjetiva é, na filosofia, é um argumento falso. Ou se você quiser colocar igual tá lá, né? Conclusão, é uma conclusão falsa. Conclusão falsa, porque não explica a natureza da beleza. Seus fundamentos. Pode interpretar da forma como você quiser, né? Na medida que você vai fazendo isso, você vai melhorando sua leitura. Então, basicamente, você já fechou esse primeiro parágrafo. E aí você passa para o segundo, vai fazendo, se quiser colocar a página. Então, o que é? É você topificar as partes mais importantes. Num PDF, que esse aqui na verdade é só eu escaneei, né, o livro que eu tenho aqui, que eu já mostrei para vocês em sala de aula. Você pode inclusive sublinhar mesmo, né? Você seleciona assim, marca o texto lá, isso te ajuda também a memorizar e até retomar aí quando você estiver fazendo seu fichamento. Então, aí, ó, a estética, assim como praticamente todos os ramos da filosofia, tem suas raízes na Grécia Antiga, em particular na obra de Platão. Você pode colocar. A estética tem suas raízes na obra de Platão. Entendeu? Coloca a página. Aí vamos supor que você está escrevendo um trabalho e assim, gente, qual parte que fala que é argumento que a beleza é totalmente subjetiva, é uma conclusão falsa? Você vai no seu fichamento, você pode dar um Ctrl F aqui, se tiver no computador, você pode pesquisar na sua coisa, porque o fichamento fica bem menor do que o texto ou o livro. Aí você vê página 31. Ah, já sei. Por isso que é importante você deixar um cabeçalho, colocar o livro que você está lendo, ou o texto, e aqui embaixo você deixa um fichamento. Beleza, gente? É muito tranquilo, né? Deixa eu até ver se eu tenho algum fichamento nesse computador aqui. Acho que não. Ah, tenho vários aqui, ó. Deixa eu ver se dá para abrir um. Que eu geralmente guardo tudo no Drive. Por quê? Porque você pode perder seus documentos e não adianta nada, né? Aí, gente, ó, eu não topifiquei, né? Mas aqui provavelmente é um fichamento incompleto que eu comecei a fazer sobre um livro que eu estava lendo. Eu vou deixar também um outro trabalho, um outro documentozinho explicando melhor o que é o fichamento. E agora vamos para as recomendações que a gente vai dar aqui para a gente finalizar a aula, certo? Bom, primeira recomendação que eu vou dar para vocês é de leitura. Eu já falei para vocês desse livro, que é O Mundo de Sofia. Quem tiver condições de comprar, ou quem já tiver, o pai talvez já tenha.
É um livro que conta a história da filosofia, só que dentro de um drama, né? Um enredo fictício, muito interessante. Tem spoiler, não posso contar o que é, mas é surpreendente mesmo, vocês vão gostar. E é justamente para a idade de vocês. Quem falar eu não tenho, eu vou deixar o PDF. PDFzinho aqui para vocês, ó. Quando o PDF é muito grande, ele abriu. Tá vendo? Às vezes vocês nem precisam nem baixar, vocês podem ler direto no celular de vocês, ó. Muito legal. Vocês podem baixar, eu vou deixar para vocês o acesso. E quem quiser também ler a Alegoria da Caverna, aí está. Outra coisa, eu vou deixar uma série para vocês. Eu procuro deixar alguma coisa que tenha na Netflix, porque eu imagino que a maior parte de vocês tenham acesso. Bom, gente, passando muito tempo ali, mas vamos lá. Tem uma série que chama Merli, que é sobre filosofia, talvez vocês já tenham visto. E eu recomendo muito que vocês vejam. Não, não é Merli não, é? É Merli. É uma série muito interessante. Por enquanto é isso, depois a gente vê outras coisas. Outra coisa também interessante é um filme que não tem... Deixa eu ver. He who conquers Constantinople will have the world. Não tem. Mas, quem tiver interesse, o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças também A primeira coisa que temos tem de uma pegada filosófica muito interessante. Teoria de Tudo, que é sobre Stephen Hawking. Então, In summary, o universo, a teoria da casca de nós. Enfim, vários filmes aqui dá pra gente trabalhar. O Poço, ó, o filme mais recente. Isso aqui também, ó. I'm looking around this place and I'm starting to work. Um desenho mais pesado, nem é desenho pra... Aqui, ó, o Show de Truman, o Show da Vida. Tinha ele até pouco tempo, infelizmente. Mas é esse filme aqui, ó. Pra vocês verem a capinha. O Show, The Truman Show. E o outro é... que tinha na Netflix também, não tem mais. Quarto de Jack. Beleza? O resumo, Quarto de Jack é a história de uma mãe que cuida de uma criança que a mãe foi raptada, né, por um cara, e eles moram num quarto que eles nunca saem, eles estão lá enclausurados, e essa criança nunca conheceu nada, o único universo que ela conhece é o quarto. Então ela acha que o mundo é aquilo. Então nada do que existe de verdade que a gente conhece aqui é real para ela. Só que chega um momento que ela sai e aí todo mundo para ela passa a ser uma coisa e tem a ver com a caverna de Platão, né? E o outro é o Show de Truman, que é um cara, só um resumo. Eu vou ler a sinopse porque eu fico com medo de contar e tá dando spoiler. Então vamos ler a sinopse. Truman Burbank é um pacato vendedor de seguros que leva uma vida simples com sua esposa Mary Burbank. Porém, algumas coisas ao seu redor fazem com que ele passe a estranhar sua cidade, seus supostos amigos e até sua mulher. Após conhecer a misteriosa Lauren, ele fica intrigado e acaba descobrindo que toda a sua vida foi monitorada por câmeras e transmitida em rede nacional. Filme do Peter Weir. Então, ainda bem que eu... aqui fala, né? No final, em determinado momento do filme, a vida dele é toda... Ele começa a perceber umas coisas estranhas, na verdade ele vive num reality show. É bem legal. E por fim... Eu não sei se eu já contei pra vocês, mas eu também faço alguns filmezinhos e tal. Eu tenho um curto-metragem. Ele tem em alguns lugares aqui, ó. Mas ele tá nesse canal aqui. Vocês podem ver que tem a ver também com a Caverna de Platão. E aí eu peço que vocês assistam pra gente discutir na próxima aula. Quem puder assistir pelo menos o curta e deixar o que entendeu. Eu fiz ele em 2018. É um filme muito simples, foi feito lá em São Paulo, mas é bem simples mesmo. E aí eu espero que vocês gostem, beleza, gente? Então é isso aí. Qualquer dúvida, deixem lá no formulário, entrem em contato comigo. Espero que vocês estejam gostando da aula. Um abraço.